tranquilo mesmo. Já vou mandando aqui um abraço lá para a galera do primeiro ano A, do primeiro ano B da Escola General Osório, tá? Um abração para vocês. Então se liga aí. A aula de hoje nós vamos falar sobre teoria da deriva dos continentes. Então quem acompanhou a aula anterior, nós falamos um pouco sobre a estrutura interna do planeta Terra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a deriva dos continentes, ou seja, a migração dos continentes. Então, essa teoria ela vai se desenvolver de fato aí a partir de 1912 com Alfred Wegener. Mas na realidade, quem começa isso lá atrás vem lá do século XVI com um cartógrafo. Como que era o nome desse cara? O cartógrafo Ortelius, de 1527 a 1598, foi o período que esse cara viveu. Então ele já imaginou, né? Quando ele olhou para o mapa mundi, tá? Então ele olhou para o planeta Terra, para a divisão dos continentes, essa estrutura, né, das terras emersas do planeta Terra, ele se ligou e falou, pô, caramba, cara, parece que o negócio encaixa. Então ele já pensou no quê? Ele já pensou num quebra-cabeças, né? Ele falou assim, caramba, o negócio deve se encaixar mesmo. E aí ele já criou essa ideia, né, de que um dia os continentes eles estiveram o quê? Eles estiveram juntos, estiveram unidos. Mas é claro que lá do século XVI, né, pegando todo esse período, falar numa situação como essa seria quase improvável pensar numa situação como essa. Mas, no entanto, é claro que já se tinha uma ideia sobre essa situação. Mas essa ideia de Ortelius lá do século XVI vai ser ressuscitada com um meteorologista alemão chamado de Alfred Wegener. Então, aí no início do século XX, ele vai desenvolver uma teoria que fica conhecida então como teoria da deriva dos continentes. Wegener ele vai se apoiar nessa ideia do cartógrafo Ortelius lá do século XVI. É claro que ele vai levar em consideração aí uma das evidências para que ele desenvolva a sua teoria, mas, no entanto, ele vai considerar outros elementos científicos e uma pesquisa bastante ampla para comprovar, né? Na realidade ele não comprova essa movimentação dos continentes, mas ele comprova que os continentes eles acabaram se movimentando de alguma forma, de alguma maneira. Então isso acabou acontecendo. Então, em 1912, o meteorologista alemão Alfred Wegener ele vai sugerir a existência de um único continente. Ele disse que há cerca de 250 milhões de anos, mais ou menos, especificamente no Permiano, que vai mais ou menos de 299 a 250 milhões de anos atrás, ele disse que existia um único continente na superfície do planeta Terra. E ele chama esse único continente de Pangeia, que quer dizer continente primitivo, continente mãe, né? Ou seja, mãe de todos os continentes. Então, dessa forma, todos os continentes eles estavam unidos, juntos, em um único bloco, em uma única massa continental. Então, você tinha um único continente. Existia um único oceano também. Como que se chamava esse único oceano? Pantalassa. Então você tinha um único continente, Pangeia, e um único oceano. Mas falar assim, pô, Wegener, tu é doido, cara. De onde já se viu ter um único continente e tal, né? Mas que ideia maluca é essa? O planeta Terra sempre foi assim, sempre apresentou essa estrutura. Nós observamos o quê? Que o planeta Terra ele tem 4,5 bilhões de anos. E durante todo esse tempo, passando pelos éons, passando pelas eras geológicas, muita coisa aconteceu. E o nosso planeta ele está em constante processo de transformação. E entre um desses processos está o quê? A movimentação da crosta terrestre, a solidificação, a formação e vem a movimentação da crosta terrestre. Então, dessa maneira, Pangeia constitui esse grande continente que começa supostamente, né, de acordo com as ideias, de acordo com a teoria de Wegener, começa gradativamente a se fragmentar a mais ou menos 200
milhões de anos. Lá no período Triássico, então você já está na era Mesozoica, já no final da era Mesozoica, há cerca de 200 milhões até 140 milhões de anos mais ou menos, Triássico, Jurássico, Cretáceo, então passa todo esse período aí da era Mesozoica, chegando até o final da era Mesozoica ele já está quase separado, né? Então esses continentes já encontram-se um pouco distante uns dos outros. Então você percebe o quê? Que durante toda a era Mesozoica, esses continentes eles continuamente estavam se separando, de 200 milhões de anos até cerca de 65 milhões de anos, quando você vai ter o fim da era Mesozoica e o início da era Cenozoica. Então você tem que tipo de animal, né, de ser que era abundante na superfície do planeta Terra? Isso mesmo, os dinossauros. Então por isso hoje é possível encontrar fósseis desses seres em praticamente toda a superfície do planeta, porque eles iniciaram a sua existência ainda quando os continentes estavam juntos, em Pangeia, e concluíram a sua existência, né? Ou seja, a extinção desses répteis ocorre quando o planeta Terra já estava relativamente, os continentes, né, já estavam relativamente separados. Claro que não totalmente, né, porque até hoje os continentes ainda continuam se separando. Mas vamos lá. Qual a ideia, né? Falar assim, Wegener, nessa loucura toda dele, ele tinha razão, por isso ele vai pesquisar. Então, entre algumas dessas ideias, né, no caso são as evidências que Wegener vai levar em consideração, são quais? Primeiro, o contorno dos continentes. Quando você observa então os continentes, o contorno dele, principalmente a América do Sul e a África, tanto esse foi um dos principais objetos de estudo de Wegener. Então você vai ter a América do Sul e a África, e você percebe que os contornos, o contorno da costa ocidental da África e o contorno da costa oriental da América do Sul, ambas banhadas pelo Oceano Atlântico, são o quê? Muito parecidas, do ponto de vista dessa similaridade em relação a esse encaixe, né? Elas parecem que se encaixam ali, então é possível perceber isso. Então essa é uma das primeiras evidências, só que é uma evidência, digamos que bem sutil, né? Já que isso foi imaginado por Ortelius também lá atrás. Segunda evidência, fósseis, tá? Fósseis. Alfred Wegener, ele investigou a presença de diferentes tipos de fósseis, entre eles de um pequeno réptil chamado de Mesosaurus, que foi encontrado na costa oriental da América do Sul, especificamente no Brasil, e também no continente africano, na costa oriental do continente africano. Falar assim, esses continentes eles estão separados por mais de 3.500 quilômetros, e dessa maneira esse pequeno réptil ele não poderia nadar atravessando aí o Oceano Atlântico. Então qual que seria a explicação lógica para isso? Esse animal ele só pode ter existido em uma época em que esses continentes eles estiveram juntos ou muito próximos, né? Que possibilitou então a circulação desses animais por ambos os continentes. Além disso, foi encontrado fósseis também de plantas. Então existiam plantas que eram de determinados ambientes e elas foram encontradas em vários trechos da América do Sul e também do continente africano. Então eram evidências importantes esses fósseis. Outros são a estrutura geológica. Então ele investigou os tipos de rochas existentes aqui na África e na América do Sul, e ele vai então chegar à conclusão que essa estrutura geológica de diferentes tipos de ambientes, porque você tinha rochas que estavam relacionadas a regiões de clima mais frio, que passavam por processos de erosão, de sedimentação em áreas mais frias, com processos glaciais, talvez, entre outros, e que hoje encontram-se em regiões tropicais, por exemplo, né? Então, seria só uma ideia dessa situação. Então, dessa maneira, Wegener leva em consideração também a estrutura geológica e os tipos de rochas. E assim, Wegener ele chega à conclusão de que realmente um dia os continentes estiveram juntos,
formando um único grande continente chamado de Pangeia, e que Pangeia ele teria se fragmentado. Na época do Triássico, há cerca de 200 milhões de anos, 200 milhões de anos na época do Triássico, já na era Mesozoica, o Pangeia se divide em dois. Então nós vamos ter ao norte Laurásia, então aqui nós tínhamos Laurásia, já dá uma ideia mais ou menos, né, dos continentes dessa região. Então você vai ter Ásia, Europa, América do Norte, então forma Laurásia. E no sul nós vamos ter a Gondwana, tá? Então no sul forma-se a Gondwana, que dá origem aos continentes do hemisfério sul, como América do Sul, África, a Índia, por exemplo, que vai se colidir, né? Aí mais ou menos já no início da era Cenozoica, com a Ásia, que inclusive dá origem à maior cordilheira do planeta Terra em altitude, que é a cordilheira do Himalaia. E gradativamente esses continentes eles vão se separando. Tanto é que no Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos atrás, já no final da era Mesozoica, nós já tínhamos aí uma configuração mais ou menos parecida. Lembrar que esses continentes ainda continuam no processo de separação. Já na era Cenozoica, no período quaternário, nós já temos basicamente essa divisão aqui, tá? Essa divisão do planeta Terra. Então, perguntar assim, os continentes ainda continuam se movimentando? Sim, continuam se movimentando. A África, por exemplo, se separa da América do Sul ainda a uma taxa de 2 centímetros por ano. Então, é claro que é um processo aí que, para ter uma diferença considerável, né, em distância, são milhares de anos. Por isso entra aquela questão da cronologia das eras geológicas, do tempo geológico, da escala de tempo geológico, chamado também de tempo profundo. É claro que, em 1912, Alfred Wegener, ele conseguiu um monte de coisa, ele conseguiu comprovar muita coisa com as suas ideias, com as evidências que ele levantou, muito embasamento científico, porém, Wegener ele não conseguiu explicar como. Assim, se esses continentes eles se movimentaram, beleza, tem um monte de coisa legal que você consegue aí ter uma ideia, conseguiu explicar legalzinho, a gente entendeu, mas e aí? Como, né? Qual o processo físico que fez com que os continentes então se movessem, né? Como que eles se deslocaram? Qual é a força que fez com que isso ocorresse de fato? Então, talvez ele tivesse uma ideia que esses continentes se moviam através do assoalho oceânico ou algo nesse sentido, mas ele não conseguiu comprovar, até porque essa comprovação viria alguns anos mais tarde, algum tempo depois, com outra teoria chamada de a teoria da tectônica de placas. Mas essa fica para a próxima aula. Valeu, galera! Até a próxima!